Tony, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí. Estamos na Comissão de Investigadora do Crime Organizado. Dia movimentado aqui, principalmente da visita de parentes e advogados das pessoas que estão presas aqui na comissão sendo investigadas. Nesse momento acaba de sair da comissão o delegado-geral James Guerra, que conversou com os delegados que comandam o inquérito para tomar pé, saber exatamente dos detalhes das investigações. Boa tarde, delegado James Guerra. Como foi a conversa do senhor com os delegados? Como é que estão as investigações nesse momento? Boa tarde. Não, na verdade foi uma conversa relacionada com quais trabalhos nós vamos estar fazendo ainda esse fim de semana e na próxima semana. A gente já tem informação da perícia que mais tardar até terça-feira chegam os laudos daqui, né? Estamos pedindo agilidade nos laudos da Paraíba e algumas diligências relacionadas com acariações e mais algumas oitivas que nós vamos estar fazendo ou no final de semana ou no começo da semana. Os delegados que presidem o inquérito, que trabalham no inquérito, disseram que as informações das testemunhas, sejam falando ou seja no silêncio, podem ajudar a polícia. Já colaboraram muito essas testemunhas? Não, a gente não está trabalhando só com informações que eles possam repassar. A polícia já tem a convicção formada de que toda a ação se desenrola dentro do prédio e que na situação em que eles, que estão hoje custodiados, se encontravam, tinham plena situação de explicar o que aconteceu. Então nós esperamos é que eles possam estar colaborando com o trabalho da família e contar a verdade sobre o que ocorreu naquele dia. Delegado James, boa tarde. Delegado James, boa tarde, obrigado pela sua atenção mais uma vez. Delegado, eles já foram acariados? Olha, já foram ouvidos, nós vamos fazer depois acariações, mas isso não quer dizer que a qualquer momento também não possam ser reinquiridos. A perícia já mostrou que eles podiam ouvir o que aconteceu no dia do crime. Todos estavam acordados. O advogado de um deles, de Francisco Vital Santos Júnior, doutor Antônio Reis, disse que o testemunha dele, o cliente dele, não está mentindo e que não concorda com a polícia, que diz que eles obrigatoriamente ouviram o que aconteceu naquele dia e reclamou do tratamento que está sendo dado às testemunhas. Bom, isso aí é matéria de defesa, né? Não é assunto do qual a gente trate. O fato é que todos os direitos, né, que são garantidos a qualquer pessoa no Brasil estão preservados, bem como também é possível, do ponto de vista legal, a prisão. Tanto é que a Justiça concedeu. Então, a nossa preocupação não é com a defesa das pessoas que estão presas, e sim com o trabalho que nós temos que fazer. A polícia recebeu agora um relatório com muitas páginas do Núcleo de Inteligência. De que maneira esse relatório, o trabalho do Núcleo de Inteligência, será decisivo nas investigações do caso Fernanda Lages? Bom, eles dizem respeito às imagens, né, das câmeras de segurança, depois de melhoradas, né, pelo sistema lá de informática. Tem também o relatório das interceptações telefônicas, com 1.750 páginas, e tem também o croquis gráfico do local. Então, isso tudo vai estar sendo analisado aí esse fim de semana. Delegado James, o pai de Fernanda Lages, o senhor Paulo Lages, concedeu uma entrevista ontem aqui ao Notícia da Manhã, que nós reproduzimos no Jornal do Piauí. Ele disse, entre as outras coisas que falou, que o suspeito para ele é aquele, e para a família dele, é aquele que é o suspeito para o Piauí inteiro. Como é que o senhor recebe isso, delegado? Bom, com preocupação, né? Eu não sei se ele já foi ouvido aqui, mas ele pode vir aqui e declarar, né, a quem é a pessoa que ele está se referindo, né? O nosso trabalho vai ser pautado por aquilo que está nos autos, portanto, qualquer coisa que ele ou qualquer membro do Ministério Público do Estado, ou qualquer testemunha, ou qualquer pessoa por meio de disque denúncia, ou qualquer das pessoas já ouvidas que quiserem acrescentar, nós estamos aqui para ouvir. Delegado, o Fox Prata, também comentado pelo senhor Paulo Lages, teria seguido Fernanda até um determinado ponto. Essa história procede? A polícia investiga esse caso desse Fox Prata, delegado? Não, o que nós estamos fazendo é a análise das imagens, né? Nós temos as 4 câmeras de segurança. Aí, o conteúdo da análise das imagens é que vai dizer se existe algum carro que efetivamente segue, né? Ou se é só um carro que passa. Na verdade, a câmera pega uma avenida inteira. E o senhor não confirma, então, a presença desse carro? E esse carro ser suspeito e a polícia está investigando essa questão? Não, a polícia está investigando todo, né? Está analisando as imagens.
Se ficar evidenciado isso, é lógico que a investigação recai. Então, se está investigando tudo, está investigando o carro, não é isso? O senhor confirma, não é? Nós estamos fazendo análise das imagens. Se nessas imagens aparecer qualquer indício de qualquer carro, moto, bicicleta, pessoa, isso vai integrar a investigação. Também foi ouvido aqui hoje um vigilante de um condomínio no centro da cidade, que seria próximo à casa de um ex-namorado de Fernanda Lages, o Pablo. A polícia não descartou ainda a possibilidade de envolvimento desse rapaz, já que ele foi o primeiro a ser ouvido? Olha, nós não descartamos nenhuma hipótese ainda, né? Nosso trabalho é detalhado no sentido justamente de explicar o que aconteceu e fazer com que aquelas situações que estão ao redor sejam descaracterizadas. Delegado, então, por isso nós não fechamos desde o começo a nossa explicação. Delegado, se a polícia não conseguir evoluir através dos depoimentos dos vigias e do servente, qual o próximo passo? O que a polícia que providências vai tomar? Ao que nos consta, e o que disse aqui o secretário de Segurança, Raimundo Leite, ontem, há uma expectativa e uma crença de que, através da prisão dos vigias e do servente, a polícia vai conseguir dar um passo importante. O senhor tem essa convicção? Olha, eu tenho a convicção de que essa prisão colabora, mas nós não estamos fundamentados só nela, não. Nós temos muitas provas científicas que encaminham toda a situação para aquela relacionada com o que acontece dentro da obra, e aí os vigias têm que explicar o que foi que aconteceu. Se houve a entrada de alguém estranho, se eles viram a moça entrar, né, qual a explicação que eles têm para o que aconteceu, porque a polícia está convencida de que a explicação dada não corresponde ao que acontece naquele dia. Quando a polícia fundamentou o pedido de prisão, ela falou em morte violenta com requintes de crueldade. Diante disso, está descartada a possibilidade de suicídio. E também é possível dizer que houve gritos de Fernanda Lages durante esse período que ela foi cruelmente morta, segundo a polícia colocou no pedido de prisão? Bom, isso aí é uma conclusão lógica, né? A perícia médica está dizendo que ela sofreu cerca de 8 lesões em vida. E uma dessas lesões, que é a lesão das costelas, é uma lesão muito aguda, muito forte, né? Seria impossível a pessoa, por exemplo, não sentir dor ou não haver um barulho grande, né? Principalmente na situação relacionada com a escadaria, que é, não sei se vocês sabem bem, mas é um local assim fechado, de obra. Então, qualquer barulho que você faz lá, ele ecoa. Então, é difícil a gente entender a situação dos vigilantes, porque eles estão na obra exclusivamente para garantir a integridade da obra. Então, uma pessoa entra, sobe, sofre uma queda, ninguém é visto, ninguém ouve nada, ninguém sabe de nada. Você acha que a prisão, nesse momento, protege de alguma maneira as testemunhas também? Olha, nossa preocupação não é de proteger a testemunha, porque não há nenhum fato que coloque em risco qualquer testemunha. Nossa preocupação e foco é no esclarecimento do fato. Alguns desses podem ser acusados de cometer o crime? Bom, o que vai dizer isso é justamente a investigação, né? A gente aguarda ainda laudos de exame de DNA, que podem trazer grandes conclusões, mas também podem não contribuir tanto. Mas, de qualquer maneira, a gente já tem muita coisa para dar uma resposta plausível em relação ao que aconteceu. Os delegados dizem que mais importante do que prazo é você ter uma conclusão decisiva e definitiva do que aconteceu. Isso significa dizer que a polícia pode sim prorrogar essas investigações? Olha, eu não estou trabalhando com isso ainda, né? A gente está trabalhando para conseguir produzir tudo até o prazo que está estipulado para a gente. Agora, muitas vezes, pode ser que seja necessária alguma perícia, alguma requisição que venha a surgir, né? Alguma dúvida que precise ser sanada, mas nós estamos trabalhando para tentar concluir no nosso prazo. Ok, então, muito obrigado ao delegado-geral James Guerra, que participou dessa reunião agora há pouco com os delegados. Obrigado, delegado James. Investigam aqui o caso Fernanda Lages. O delegado James participou dessa reunião, conversou com a Secretaria de Segurança na Paraíba para saber detalhes sobre a data de liberação do DNA. E aqui a movimentação maior durante o dia, amanhã, foi realmente de parentes a advogados. E o que mexeu com todas as pessoas que acompanhavam as investigações foi justamente a presença de um novo vigia no caso. Uma pessoa que foi convocada pela polícia para ajudar a prestar esclarecimentos. Vamos ver. Na Comissão de Combate ao Crime Organizado, o acesso estava restrito a agentes de polícia e aos parentes dos vigilantes presos. A entrada era permitida mediante a identificação do visitante no portão principal da SICO.
Eu vim deixar aqui a roupa do Francisco Vital Júnior, que o advogado pediu para me vir deixar. Advogados também compareceram à comissão, mas não quiseram gravar entrevistas. Parentes dos presos também evitaram as câmeras na saída da SICO. Só visitar uma outra pessoa ali. A mulher e a cunhada de Domingos Pereira também estiveram na SICO. Na saída, a esposa do vigilante preso se incomodou com a cobertura dada ao caso e discutiu com jornalistas. Vocês não sabem trabalhar. A gente sabe. Vocês não sabem. A polícia convocou nesta manhã mais um vigia para prestar depoimentos. Desta vez, o de um condomínio chamado Lucas Silva. Eu vou falar com o vigia aí, ou com o delegado. Aqui na Comissão de Combate ao Crime Organizado não existem celas. Por isso, Domingos Pereira, Edson Rodrigues dos Santos, Francisco Vital Santos Júnior e José Feitosa estão mantidos em uma sala, um mesmo ambiente, com 4 colchões. Por enquanto, estão sendo tomados depoimentos e estão sendo feitas acariações. Ainda não existe uma previsão da polícia de quando eles possam ser transferidos para uma delegacia. Bom, então a situação é a seguinte, o seu Francisco Ferreira é vigia de um condomínio que fica no centro da cidade, ali na rua Firmino Pires, perto da casa de Pablo, a informação que nós temos. E ele, na saída, falou para nós que a polícia quis saber, principalmente dele, se no dia do crime, Pablo foi visto saindo de casa. Essa foi a pergunta que, segundo o vigia Francisco Ferreira, foi feita a ele pelos delegados da SICO. O depoimento dele demorou pouco, demorou cerca de 30 minutos. 30 minutos ele passou aqui na Comissão Investigadora do Crime Organizado, o que pode nos levar a crer que a polícia não descarta ainda, descarta poucas possibilidades. Embora já trabalhe pouco com a ideia do suicídio, mas descarta poucas possibilidades em relação aos suspeitos. Tony Trindade. Obrigado, Joel. Você volta daqui a pouco ao vivo aí, direto da SICO, com mais informações ao longo de toda a edição do Jornal do